Inter com time misto, o senhor Lucas Colar para o jogo de hoje contra o Real Tomayapo é suficiente? Suficiente é um termo muito soberbo, né? Não quero usar esse termo aí, porque a soberba tem dado problema, né? Vocês viram, né? O Manchester City ontem foi jogar em Madrid, jogou no Santiago Bernabéu, pegou um voo, foi jogar na Arena ontem e deu problema, né? O Manchester City não conseguiu vencer nenhum jogo ontem. O grande ponto é que o grande ponto sobre a escalação do Internacional é que eu não concordo com o time reserva. Eu acho que... É reserva, é misto? Eu vejo como é que se define esse time do Inter. É misto, mas tem jogadores que não vão jogar, que certamente vão estar em campo no sábado contra o Bahia. O Wanderson não joga, joga o Wesley, então vai jogar o Wanderson no sábado contra o Bahia. Não joga o Arangues hoje contra o Tomayapo, joga o Bruno Henrique, mas o Arangues vai jogar contra o Bahia. Super Inter, hein? Então olha, deveria... Isso é questão de escolhas, né? O Inter começa sábado às 38 finais, né? Melhor não, finais não tá legal. Deixa mas Inter e Bahia, sim, tá legal. O presidente disse, serão 38 finais. Okay. Mas final a gente tá com um pouco de dificuldade, então vamos tratar como o jogo do Campeonato Brasileiro mesmo. Então, Inter e Tomayapo hoje é um jogo importante, né, para que o Inter pudesse recuperar um pouco da confiança dos jogadores, o Alan Patrick, o Wanderson, o Borré vai jogar pela primeira vez no Beira-Rio, o Bernabé vai estrear, mas eu acho que era uma oportunidade muito boa que o Inter tinha de começar a entrosar este novo time. Eu concordo com o Thiago Maia, com o Borré, com o Bernabé, e o Inter jogou, está jogando, né, pelo menos fora essa oportunidade. Duas coisas. Mas deve ganhar o jogo. Duas coisas, Alexandre Ernst. Primeira delas, tá? Não é soberba, perfeito? Não é soberba. E o mesmo nós falamos aqui ontem sobre o time do Grêmio contra o Bate-Pato, que seria suficiente qualquer escalação que o Renato mandasse a campo. E na prática, isso acabou não se confirmando. O Grêmio tomou um chocolate do Bate-Pato. Antes do jogo, e o Ribeiro gosta muito de falar sobre isso, a gente precisa falar antes do jogo. Eu preciso dizer para vocês que essa escalação que foi informada pelo Sonda é muito mais do que suficiente para vencer o Real Tomayapo em casa. Desculpa! Se perder é crise? Desculpa, essa escalação é suficiente. Não tem como, só porque... Aliás, por favor. Não, só perguntei isso. Não, mas não é que, Pedrinho, assim, ó. Tu quer crise contra o Tomayapo? O Tomayapo é o semi-amador, tá? Vai ser 9-0. Nenhuma chance. 9-0. Não façam isso. Mas é óbvio que vai ser uma goleada. Mas se perder é crise. Ontem vocês não falaram que ia ser uma goleada. O Huachipato é o 12º do campeonato chileno e não ganhou. É que o Tomayapo... Nem tu falou, teu palpite na KTO não foi goleada do Huachipato. Eu não falei 9-0. É o Tomayapo, beleza, mas é um time que vai fazer sua primeira viagem internacional, vai jogar no Beira-Rio, mas é um adversário do outro lado. O Huachipato já tinha ganho do Grêmio na Arena, não foi novidade pra ele. 10 anos atrás. Só que não tem como eles fazerem que não tem como eles construírem a ideia igual a do Pachuca, né? Daquela vez que enfrentou o Inter, que ficaram até 5 da tarde na churrascaria ali no Parque Gigante, enchendo o pandulho antes do jogo. E aí tomou um quatrilho bem tomado. Mas ao mesmo tempo que eu tenho a leitura que esse time é suficiente para vencer o Tomayapo, eu concordo com o Colar. Era jogo para os titulares hoje. Era jogo para os titulares. Vamos entrosar. É jogo para os titulares. É o primeiro jogo no Beira-Rio depois da eliminação por Juventude. Reconcilia com a torcida, bota a força máxima em campo, bota a força máxima contra o Bahia. Quem tiver condições de jogar contra o Bahia. Não era jogo para time misto. Embora o time misto seja suficiente para ganhar o Tomayapo. É que nesse caso o adversário do Inter principal não é o Tomayapo, é o próprio Inter. Isso, Colar. É isso. É que eu acho que a gente tem que pensar assim, né? Se o Inter montou um grupo suficiente ou um grupo forte, né? Um grupo extenso, um grupo que não é curto para usar, então até o termo que o Cudê usou na primeira passagem dele aqui. Uma crítica. O Inter, ele tem um grupo numeroso e um grupo qualificado e por várias, não só por vezes aqui que a gente dizia na questão de qualidade, mas na questão de ser a melhor janela e tudo mais, justamente para poder mexer pontualmente, né? Não joga, por exemplo, o Arangues, beleza, joga o Bruno Henrique, mas mantém a linha de raciocínio do teu time titular. Eu, particularmente, vou voltar a dizer aqui, já disse antes, eu não gosto dessa questão de time misto, time reserva. Posso entender os argumentos de que agora o Internacional vai ter as 38 finais do que o Ribeiro falou, ou agora vai ter uma... joga no sábado contra o Bahia, depois tem 2 jogos no gramado sintético, mas não precisa descaracterizar tanto assim. Agora, uma questão também que eu vou bater aqui. Eu entendo que a gente está falando do tamanho do Real Tomayapo, porque é um clube realmente, né, que está nas últimas posições do Campeonato Boliviano e tudo mais. Só que eu quero perguntar para vocês,
Quantos jogos do Real Tomayapo vocês viram para vocês dizerem, por exemplo, que o Internacional vai fazer 9-0, Ribeiro? Né? A gente, às vezes, a gente contribui para um debate, a gente contribui para um debate pífio, porque no final Mas o Delfim tocou 2-0 na Bolívia. O Delfim tocou 2-0 nesse Tomayapo na Bolívia. Perfeito. O jogo que serve de referência para esse padrão é o próprio Tomayapo na Sul-Americana, que tomou 2-0 em casa. O Inter não vai tocar 9, não porque façam medo. Não façam a leitura de que é jogo difícil contra o Tomayapo. Não é jogo difícil. Por favor. O Inter vai ganhar do Real Tomayapo, só que o grande ponto é projetar o 9-0 é aquilo que eu estava falando. É o Inter ser o adversário dele mesmo. Daqui a pouco o Inter não está seguro, o Inter desperdiçar uma oportunidade de entrosar o Alan Patrick com os dois centroavantes, mais o Wanderson e o Maurício. É inacreditável que eu estou ouvindo. É jogo difícil contra o Tomayapo. Não, ninguém falou jogo difícil. De um dos melhores times do Brasil para ficar preocupado com a preocupação. Não é isso. Não é isso. Pelo amor de Deus. A derrota é crise, por isso que eu perguntei. Se perder é crise? Crise tem que preocupar com outra coisa. Não, cara, só a crise responde. tem que estar preocupado com outra situação nesse momento. Não, é que não é. Em nenhum momento aqui se está normalizando a preocupação com o time adversário. Muito pelo contrário. Não interessa o tamanho do time adversário. Tu tem que ter um respeito, tu tem que ter sim uma preocupação, porque tu tem que saber, por exemplo, vocês sabiam que o Bernabé provavelmente vai jogar, porque o lado direito da defesa do Real Tomayapo é muito ruim ou é deficitária. Só que aí vocês vão dar risada. Vocês vão dar risada, justamente porque a gente acaba, depois fica que nem o Lucas falou na segunda-feira, é uma conversa de bar, a gente vai pensar o Inter tem que ganhar porque é o Real Tomayapo. Então a gente não precisa mais analisar jogo. A gente precisa analisar jogo. Tu quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Aqui quando Vocês vão me enlouquecer. Não é enlouquecer. Não, eu vou enlouquecer. Não é enlouquecer. Eu vou enlouquecer. É porque Meu vocês... Senhor de Deus. Óbvio Ernest, que eu vou te dizer, torcedor... não tem problema, cara. Tu não vai ofender ninguém. Não vai parecer soberba e arrogância tu falar que o Inter é favorito contra o Tomayapo, que, sei lá, tem lado direito e esquerdo forte. Não. O Inter é favorito com esse time que vai botar em campo. Assim como o Grêmio era favorito contra o Atipato e fez um papelão. Não tem problema nenhum a gente falar antes do jogo, não tem problema. Não, mas que o Inter é favorito, eu não estou dizendo que não. Tá bom, é isso. E tem que entrar em campo, cumprir a sua obrigação e passar o carro no Tomayapo. O grande ponto para mim é o erro de planejamento, já que falamos sobre planejamento do Grêmio, o planejamento do Inter para esse jogo. Agora, que é suficiente, né? O Bernabé, o Wesley, o Borrell, o Alari, o Bragado, o Tomayapo, isso não tem dúvida. Concordamos. Agora, o Inter está desperdiçando uma oportunidade pensando lá na frente. O jogo do Bahia, do Palmeiras, do Atlético Paranaense, de ter um time mais encaixado, porque não vai faltar alguém no jogo de sábado contra o Bahia, de dizer o seguinte, mas veja bem, as peças ainda não jogaram juntas, né? Não entrosamos. Mas teve a chance na quarta e não botou. O Fernando e o Maia juntos, o Arangues com o Maia. Então, tinha uma oportunidade de ouro hoje para fazer um treino de luxo contra o Tomayapo. Não vai fazer e vai jogar uma responsabilidade para sábado contra o Bahia.